Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Sara, do canal Vida, Amor e Outras Coisinhas. E eu vou começar a fazer uma almofada na medida de 35 por 33. Então eu resolvi compartilhar com vocês porque já me pediram para gravar um vídeo de como que eu faço. Como vocês podem perceber, eu já juntei essa arte, são 4 folhas A4, porque eu não tenho uma impressora grande. Então, eu juntei essa aqui e da mesma encomenda da cliente, eu também tenho essa que é do Sonic. Então, eu vou preparar aqui um jeito do celular pegar como que eu vou juntar essa arte e vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser juntar primeiro a parte de cima e depois a de baixo. Nessa parte eu utilizo o cortador circular. Então, eu vou colocar bem aqui na ponta do papel. E para juntar essa parte eu vou utilizar fita crepe. Eu sempre utilizo fita crepe até porque ela é mais grossa. E fica tudo certinho, né? Então, não tem problema nenhum. Se você gostar da fita térmica, que é muito utilizada para caneca, aí você fica à vontade. Então aqui eu vou tentar juntar a arte de um jeito que não fique faltando uma parte da estampa e não fique também muito afastado uma parte da outra. Lembrando que na hora de imprimir, eu imprimi um pouco a mais na segunda folha para poder fazer essa junção. Então, pra mim aqui tá tudo certo. Eu tô olhando aqui. E aí eu prendo um adesivo, uma fita crepe em cima e outra embaixo. Tô me certificando, sair um pouco do lugar. E é assim mesmo. A gente vai sempre olhando. Então eu vou ajustar aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou essa primeira parte. Olha, pessoal, então eu juntei, ficou certinho essa parte aqui. Então, essa eu já deixo aqui do lado. E vamos para a segunda. Naquele momento eu falei pra vocês, uns segundinhos atrás, eu falei a respeito dessa parte aqui, ó. Eu sempre imprimo um pouco a mais. Tá vendo que o comecinho da letra O tá nas duas folhas? É pra que eu junte melhor. Então, como aqui o nome tá inteiro, eu vou preferir cortar, nessa daqui, ó. Pra ficar assim uma estampa mais perfeita, sem muita falha. Agora que eu juntei essas duas e essas também, eu tenho que juntar a parte de cima e a de baixo. E eu vou escolher onde eu vou cortar melhor. No caso, eu preferi cortar aqui. Porque essa parte tem um azul, que ele tá bem liso, então isso vai evitar de ter algum tipo de falha. Eu vou cortar. Essa parte eu descarto. E agora eu vou fazer novamente a junção. Vou colocar aqui para a folha não correr muito. Eu não coloco em cima da arte, tá? Não coloco. Agora eu vou virar, né? E nessa parte aqui, para não ter nenhum problema na parte da estamparia, de ter uma camada muito grossa e der algum problema, eu retiro. E agora essas 4 partes que ficaram soltas, eu vou colocar a fita crepe aqui. Pronto.
Eu vou cortar o excesso. Mas primeiro eu vou colocar uma fita crepe aqui embaixo, porque se eu cortar, pode ser que a folha fique muito solta, muito bamba. Nessa parte aqui, da junção da folha de cima e a de baixo, eu vou colocar uma fita crepe também. Esse foi o jeito que eu encontrei para poder trabalhar com almofada de tamanho maior. E eu tinha colocado a fita crepe aqui, então como eu vou cortar, ela não vai ter mais. Por isso que eu grudei a fita crepe lá atrás. As medidas do tecido e do TNT que eu utilizo para o enchimento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E aí ficou assim. Agora eu vou ligar a prensa, enquanto isso eu vou cortar o tecido. O melhor tecido para se utilizar para fazer a estamparia e que costure e fica bem resistente é o tactel. Aqui eu coloco as folhas, que é para não sujar o tecido. Geralmente quando eu vou estampar o tecido, eu não coloco fita crepe. Mas eu comprei essa remessa de papel sublimático e eu não sei o que acontece, que com ele eu não consigo deixar a estampa perfeita. Então sempre ocorre o efeito fantasma se eu não colocar a fita crepe. Se vocês souberem por que está acontecendo isso com esse papel, eu comprei, tá escrito até que é da Avir. Se vocês souberem, comenta aí pra mim. E para que evite de sujar o tecido, aqui nessa parte onde não vai ter estampa, eu sempre coloco a folha sulfite. Agora que eu já estampei o tecido, eu vou costurar o zíper. Então, frente do zíper com a frente do tecido. Agora eu vou dar o acabamento. Agora que nós costuramos desse lado aqui, ó, nós vamos fazer do outro. Bom, então o zíper foi costurado, agora nós vamos cortar essa parte aqui, ó, para poder colocar o cursor. Você pode utilizar um zíper que já vem inteiro. Nossa, tá muito cega. Tá muito cega aqui a tesourinha, eu vou usar esse aqui. Você pode utilizar um zíper já pronto, que vem com cursor. Mas como eu queria utilizar... esse daqui, que é um tom clarinho, e eu não tinha esse zíper que eu tô falando pra vocês, então eu peguei isso aqui mesmo, o zíper de metro, e vou colocar o cursor agora. Esse é o número 5, tá, pessoal? Mas você pode fazer com o número 3 sem problema nenhum. Eu fiz muito dessas almofadas aqui com o número 3. Deixa eu ajeitar certinho. Peraí. Vou colocar do avesso. E vocês podem alfinetar para poder fazer certinho. Mas como eu tô com um pouquinho de pressa, agora é 4h10 e às 5 horas a moça vai vir buscar. Então eu preciso correr mais um pouquinho. Então tô segurando bem o zíper, estiquei um pouco o tecido para eu ver se tá tudo certinho. E agora é só começar a costurar. Para não afetar muito no tamanho dessa almofada, eu vou costurar do lado da estampa e não em cima dela.
Bom, pessoal, então eu costurei dos dois lados, mas o que acontece? Na beiradinha assim, precisa ter um zigue-zague que nessa máquina não tem como fazer. Então eu vou para doméstica, passo um zigue-zague na pontinha para garantir que essa capa não vai abrir, e aí vai estar prontinha para desvirar. Bom, pessoal, as capas ficaram prontas, olha só. Fiz em amarelo para combinar com a estampa. E olha essa aqui também, que bonita que ficou. E agora nós vamos colocar o enchimento. É uma informação, eu não mostrei como é que faz o enchimento, porque quando eu decidi fazer o vídeo já estava pronto. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Na descrição do vídeo vai ter medida de tudo, inclusive do TNT para o enchimento. Então você vai costurar em volta, então, de um lado, do outro, e quando chegar numa parte você vai deixar o suficiente para entrar a sua mão. Então dá um retrocesso aqui e deixa aberto uma parte, e é por aqui que você vai encher a capa. Depois você fecha, vai segurando e alfinetando. E por fim você passa a costura, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Aqui ficou até um pouco feinho, mas é um pouco difícil de seguir uma costura bem reta com enchimento. Mas tá ótimo, tá perfeito. Não vai soltar essa costura, então tá tranquilo. Então eu já tinha para as duas, né? Já tinha feito para as duas. E agora nós vamos colocar. A medida, eu sempre falo 35 por 33, porque muitas vezes eu acabo costurando de um jeito que não fica a medida exata de 35 por 35. Então eu sempre ofereço para o cliente nessa medida, porque se por um acaso ele achar estranho o tamanho e quiser medir, é exatamente o tamanho que ele está recebendo. E se caso der 35 por 35, ele vai ficar satisfeito porque deu a mais do que eu falei. Então eu sempre coloco 35 por 33, tá? Ofereço assim. As gramas desse enchimento, 305 gramas eu consegui encher para fazer essa almofada. Então, para você que não tem, tipo assim, uma balança em casa, já sabe aí que deu uma média de 305 gramas de enchimento. E o enchimento que eu utilizo é o Plumanta. Então, uma ficou assim, a outra eu vou colocar também. E aqui na minha cidade, o pessoal gosta bastante de dar de presente. Então eu sempre coloco num celofane transparente mesmo, porque na minha cidade eu quase não acho um que tenha estampa e que caiba uma almofada desse tamanho. Então eu coloco dentro de um celofane transparente e coloco uma folha de seda para dar uma escondida um pouco na almofada e aplico um laço. Então é ótimo para você vender para o Dia das Mães, que no caso já até passou essa data, né? Mas Dia dos Namorados está chegando, então é uma ótima opção de você oferecer. Deixa eu fechar aqui direito. E até para o final do ano também. E qualquer fiapinho que saiu para fora, como aqui por exemplo, ó, é só passar o isqueiro que tá tudo certo. E esse foi o resultado das almofadas. Se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no meu canal, compartilha com as amigas também. E se você tem sugestão de vídeos, deixa aqui nos comentários. Então, um grande abraço, obrigado por assistir, tchau!